E se você pudesse descobrir uma forma de inovar na sua empresa utilizando tecnologia, sustentabilidade, hoje eu estou com um cara aqui muito especial que é o engenheiro civil louco por inovação. Antes de apresentar esse convidado especial, eu quero falar do Cookie do Mário, que é um modelo de negócio para você que está querendo investir de repente em um empreendimento novo, você que gosta de investir em franquias, mas ainda fica na dúvida ali qual que é o melhor modelo de negócio. Às vezes você quer investir no modelo de negócio dentro do food service, mas poxa, vê que a margem é apertada. Eu vou dar uma dica para você. Manda mensagem para o Caio, que é o gestor de franquias do Cookie do Mário, que o resultado que o pessoal está tendo com as franquias Cookie do Mário é absurdo, tá? É um resultado absurdo mesmo. Eles estão conseguindo margem de 30% de lucratividade, o que é muito superior a outros negócios dentro do food service, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você mandar mensagem para o Caio. E agora, ainda vai ser surpresa que eu não vou falar o nome dele. Eu só vou pedir para ele escolher um cookie aqui, experimentar e depois você me fala o que você achou. Fica à vontade aí e vê qual que você gosta mais. Vamos lá, então doce de leite, esse aqui deve ser Kinder Bueno e Nutella. Eu vou na Nutella. Vai na Nutella? Vamos errar. Vamos lá. Posso abrir? É o React, hein? Como é que é? O React. SRMR, né? É, a ASMR. ASMR. A ASMR. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Então, ó, tá aí a opinião sincera do nosso convidado, que eu vou falar logo mais o nome dele aqui. Pessoal, essa é a reação que os seus clientes vão ter se você abrir uma franquia Cookie do Mário, tá? Então deixa a sugestão. Tenho conversado com muitos empreendedores e empresários que já estão consolidados no físico, então às vezes tem lá a sua loja própria, já está vendendo no WhatsApp, no Instagram, então tem sua fábrica, sua marca e já está vendendo, sabe? Às vezes até está no marketplace, mas ainda não deu o próximo passo, que é o próximo passo para competir com os gigantes, sabe? Então a dica que eu dou é que você precisa dar esse próximo passo o quanto antes para você se consolidar no mercado digital, para você também oferecer para o seu cliente a personalização que ele merece ali online. E para você fazer isso, você precisa de uma loja virtual, você precisa de uma loja online própria. Para competir com os gigantes, você vai precisar de um parceiro como a EasyGo. Então eu deixo a sugestão para você entrar em contato no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Dá uma olhada no site deles, é easygo.com.br, easy com Z, tá? Então é eazygo.com.br. Entre em contato com eles e fale com quem entende do assunto, fale com quem entende realmente de loja virtual, fale com a EasyGo. Breno, agora sim, cara, Breno Pfister, é isso? Exatamente. O P não existe. P desaparece. Cara, satisfação demais falar contigo aqui hoje no Tudo é Venda. Achei muito interessante a forma como você se apresenta. Então, engenheiro civil louco por inovação. E de onde veio isso? Eu sei que você estava contando os bastidores que morou fora. E, poxa, eu vi que você gosta de estudar também. Mas me conta mais, cara. De onde que veio essa questão de ser louco por inovação? Eu acho que a trajetória é louca e aí a gente acaba se envolvendo com a loucura da inovação, da tecnologia, desse desafio, né? Eu acho que, acima de tudo, falar do que todo mundo já conhece é muito mais confortável. Talvez seja mais assertivo, talvez exija menos esforço, mas no fim do dia cause menos transformação. Então acho que o grande ponto de ser louco por inovações, por projetos, por disrupções, é muito associado a isso. Obviamente também é todo relacionado com a minha trajetória que foi na área de engenharia civil e com empresas, principalmente na parte de infraestrutura urbana, né? Então trabalhei com isso em São Paulo, dentro de algumas vertentes diferentes nesse mercado, né? Então, comecei a ir também para a área de treinamento de pessoas, aprimoramento de equipes, né? Controle de qualidade. E foi aí que também eu comecei a ter uma proximidade e uma percepção da facilidade que eu tinha em me comunicar com os outros, com aquela direção de onde eu estou buscando até onde eu efetivamente vou chegar nessa troca, né? Como diminuir os ruídos e como facilitar todo esse entendimento entre as pessoas. Então foi especialmente nesse momento que eu acabei saindo um pouco da caixinha da engenharia civil, que ela é tão tradicional. É mesmo, é verdade. Tão parada no tempo. A gente ainda tem uma série de necessidades básicas, principalmente associadas ao ser humano, ali colocando o ponto de vista dele mais de verificação, né? Então isso acontece muito ainda no mercado com uma necessidade
efetiva que se comprova, né? Então você tem um software que faz modelamento, mas nada melhor do que a sua expertise ali ao longo dos anos, ou até mesmo a sua dúvida, a sua falta de conhecimento quando você está pegando em um projeto novo, para que você desconfie daquelas informações e vá efetivamente checar se aquilo Acho tá. que é um pouco de curiosidade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu digo assim, o tradicionalismo da engenharia civil, ele ultrapassa barreiras no sentido de materiais básicos que são tão antiquados, né? Dependendo de tijolo, areia, cimento. É verdade. Compostos que são ali da década de 70, 80 e que dependem de processos de produção que são complicados muitas vezes até para o meio ambiente. Então, o cimento é uma expectativa muito louca que para você produzir 1 tonelada de cimento, cerca de 800 quilos de CO2, eles são emitidos para o meio ambiente. É Então, é uma mesmo, relação praticamente 1 para 1. E dentro dessa tomada de soluções, né? Especialmente no Brasil, a gente vem presenciando outras alternativas sendo testadas, né? Com muita resistência também cultural, né? Então a gente consegue ver muito disso e essas dificuldades que vão sendo enfrentadas, mas a partir dessa minha movimentação foi que, com a chegada da pandemia, eu me envolvi com marketing, comecei a estudar sobre conteúdos, posicionamento de marca, como que tudo estava direcionando as marcas para esse novo mercado, essa nova forma das pessoas consumirem o que antes era só talvez uma publicidade em uma televisão, numa mídia social, mas que tinha um formato mais voltado para reprodução em televisão, então a chegada dos conteúdos em formato de celular, né? Então 16:9 na vertical e com uma questão que é muito estranha também de se pensar, que é essa nossa sensação de endorfina do vício do conteúdo curto. Então, isso fez e ainda faz com que grandes marcas precisem ter uma diferenciação no ponto inicial de partida, para onde elas vão, como que elas vão posicionar, como que elas vão trazer qualidade para o que elas vão informar, como que elas não são só vendedoras de algo, mas elas estão ali informando para toda a audiência potencial que pode vir a se converter em uma venda, um lead qualificado, a partir de uma base muitas vezes lúdica, educativa, porque hoje é isso, né? Você vender, você precisa ter uma característica também voltada para a educação, de você inspirar e você buscar galgar a venda não só pelo seu preço, né? Porque se você for disputar valor agregado, preço, cara... você vira commodity. Exatamente. Então... Mas sabe de um ponto? Aqui no Brasil tem crescido um pouco isso, né? Eu não sei, questão de sustentabilidade, o quanto isso é positivo, tá, para o meio ambiente. Mas eu vejo, por exemplo, no Nordeste acontecendo um movimento de casas feitas de isopor, de outros materiais. Então essa é uma curiosidade que eu tenho mesmo, assim. Você acha que... Por que motivo as pessoas continuam insistindo na alvenaria, cara, e não conseguem mudar para esses novos materiais que são mais, de repente, baratos, mais leves? Tudo que você falou são construções modulares. O que é essa ideia da construção modular? Que existe nos Estados Unidos, que tem na Europa e que cada vez mais vem se popularizado ao redor do mundo. Como o nome mesmo já diz, né? Você produzir em módulos, né, em duas principais vertentes, o steel frame e o wood frame. Então, o steel frame, base, metal. Né? Então, você vai ter estruturas que elas vão ser majoritariamente presentes com metais, então aço, diferentes tipos de trabalho ali de ferro que seja tratado especificamente para aquele uso e que vão ter características já estruturais. O que você vai precisar fazer? O fechamento que ele é de vedação, então ele não tem uma característica estrutural, logo você pode fechar com drywall, você pode fechar com tijolo interno. Entendi. Aí vai nessa abordagem. Então isso é uma opção já utilizada em alguns países, inclusive na Europa, Estados Unidos e países desenvolvidos. Já vou falar dos prós e contras, tá? E o wood frame. O wood frame nos Estados Unidos ele é muito clássico. Muitas pessoas, inclusive que estão assistindo, provavelmente já devem ter visto algum programa dos Discoveries da vida. Eu lembro que tinha um que chamava Extremely Makeover, que foi assim, muito famoso há uns 15 anos atrás. Que basicamente os caras chegavam na casa e eles transformavam completamente o ambiente em, sei lá, 20 dias. E em alguns casos, eles mudavam a casa de lugar. Eles levavam num caminhão a casa de um lugar para o outro. Porque as casas nos Estados Unidos, majoritariamente, são feitas de madeira. Porque é a opção do wood frame. Então, o que é o wood frame? Ao invés da estrutura ser majoritariamente de aço, ela é majoritariamente de madeira e ela tem
outros tipos de reforços que podem ser de aço ou de ferro. Eu achava que de era alguns drywall, materiais. Não, o drywall é um nome de marca. É como, por exemplo, você falar Gillette, tá? Não é o nome de um produto. Patrocina a gente aí, drywall. Pois é, drywall nada mais é a matéria-prima, né? É o gesso acartonado. Então, são 2 cartões, 2 papéis mesmo. Se você pegar o drywall, por exemplo, você colocar uma chave de fenda, você fura. Seja ele matéria-prima da forma original ou ele acabado, né? Dentro na parede em si. Então, o drywall nada mais é do que as chapas de gesso acartonado. Então, 2 camadas nas extremidades de cartão, né? Então, um tipo de papel rígido. E no meio, um compensado de gesso. Então, você vê, ele em corte, é exatamente isso que acontece. O que é o drywall que a gente conhece? É o drywall que você faz parede. Então, aí tem a estrutura, que é toda a questão do perfil metálico. Então, você faz uma estrutura de perfil metálico e faz o fechamento com a chapa de gesso acartonado. Então, que não é drywall, tá? Que não é drywall. Então, não tem como você fazer uma casa de drywall, porque ele não tem nenhuma capacidade estrutural, né? Você pode fazer uma parede que você vai prender, de repente, uma televisão, que você vai reforçar aquela área com uma estrutura metálica para receber a sua televisão e não ter problema de trinca e fissura. Show. O wood frame é justamente essa questão da utilização da madeira. Agora vamos aos prós/contras. Qual que é a ideia da construção modular? Você tirar do canteiro de obra toda a necessidade de personalização / acabamentos e coisas que, teoricamente, você não tem controle. Você não tem controle da chuva, você não tem controle da qualidade da pessoa que está ali efetivamente fazendo. Por mais que você tenha, né, uma equipe que faça todo um gerenciamento, em alguns momentos você vai não estar tomando conta daquelas pessoas e vai depender da qualidade do serviço delas, do quanto elas realmente conhecem daquele segmento. Isso gera vários problemas, várias patologias para as construtoras e, enfim, para você trazer um aspecto mais fechado, a ideia é, vamos levar para o ambiente fabril. Então, levar para o ambiente fabril é você usar da construção modular, seja com wood frame, steel frame. Quais são as complicações? Algumas. Por exemplo, para você conseguir produzir um produto, você que é da área, você sabe muito bem, se eu quiser produzir, sei lá, um Volkswagen Polo, amarelo da cor desse LED, com um teto solar que vai do começo até o fim. Eu quero colocar um painel de uma Ferrari. Pô, você tem que ter mercado. Não, você até pode fazer isso, mas qual que é o principal ponto? Quanto que isso vai intervir na linha de produção do Polo atual? Como que eu vou fazer isso se encaixar? Muito provavelmente você chegar para a Volkswagen e falar, ó, eu tenho esse projeto, eu tenho, sei lá, 5 milhões de reais para pagar, eles vão falar, tá bom, eu pego um período ocioso da fábrica aqui, faço um projeto personalizado, beleza, você paga. Só que quanto que isso custa? Então, para você trazer para o ponto de vista de viabilidade, principalmente na construção civil, para a construção modular, precisa se entender que precisa ter padrão. E isso é uma coisa complexa. Por quê? Porque as pessoas, por mais que elas queiram inovação, que elas queiram mais barato, elas não querem igual de todo mundo. É mesmo. Obviamente isso... Mas e os condomínios, pô? Então, exatamente. Por exemplo, você está num prédio, condomínio de prédio, você disse ou de casa? De prédio. De prédio. Você está num condomínio. Cara, difícil. Uma das coisas que nós, como empresa de engenharia, a gente mais faz é reforma de prédio, porque todas as plantas são diferentes. E as pessoas querem mudar tudo. Ah, tira essa parede, volta pra lá. Ah, não, aqui eu tinha um banheiro, vou aumentar. Tem parede que é estrutural, né, cara? Tem parede que é estrutural, mas tem várias outras que não são. Agora, um módulo, você tem todas as áreas estruturais. Ele é um perfil completamente fechado para garantir a estruturação. Então, você consegue trazer um nível de personalização? Até consegue, porque as fábricas de projetos e de construção modular, elas têm maleabilidade. Então, você tem lá, sei lá, 3 tipos de módulo sala. Ah, mas eu posso unir um módulo cozinha na sala, e aí a sala vai ficar maior, mas não vai ser cozinha, e eu vou otimizar, e é possível. Mas você diminui a possibilidade de personalização, principalmente a médio prazo. O cara tá lá com a casa, daqui uns 10 anos ele não quer mudar, gosta do lugar e tal, mas ele quer fazer uma reforma. Não consegue. Consegue, mas é em revestimento, é em acabamento final. Tipo, não pode mudar uma parede e tal, né? Então, assim, tem limitações. E para combater essas limitações, você tem que tirar o aspecto da produção em linha. E aí você aumenta custo, aí você não viabiliza projeto. Então, assim, é um processo complexo. E aí tem o ponto cultural, que obviamente esse não pode ser deixado de lado, que são estruturas que são esbeltas, então elas são mais finas, elas são mais leves e automaticamente elas vão passar uma sensação de fragilidade. Que é aquela história do cara chegar na parede, bater na parede de drywall e ver que é oco. É verdade, cara.
E ele fala, nossa, não, como que eu moro nesse espaço aqui, uma porta que tem 12 centímetros de, sei lá, de guarnição, de batente, porque eu tenho uma parede fina. Me passa uma sensação ruim, entendeu? Então tem A várias questão camadas. cultural é verdade. O wood frame eu não preciso nem falar, porque o wood frame, utilizar madeira é sensacional, ela pode ser tratada, tem vários métodos atuais de autoclave, um negócio incrível. Porém, morar num país tropical com a amplitude térmica do Brasil é diferente de alguns aspectos dos Estados Unidos. A gente tem específicos tipos de fungos, pragas, insetos, coisas que se desenvolvem e que podem danificar essas estruturas. Então você tem um tempo de vida normalmente reduzido. Maior exemplo disso é que uma das coisas que está muito estourada recentemente é a utilização de pisos, que eles são feitos para decks, para guarda-corpos, que eles são feitos de um composto que é madeira, né, com um tipo de polímero específico lá dentro que faz um reforço. Ele fica com aparência de madeira, ele fica com textura de madeira. Mas é plástico. Ele tem uma característica associada ao ponto de petróleo, né? Então ele tem uma base de origem de petróleo justamente para trazer flexibilidade, para trazer ajustabilidade em relação ao tempo, para acomodação, porque a fibra da madeira, ao passo que ela é interessante, ela pode trincar, né? Então essa questão, cupim, uma opção de... o módulo de elasticidade é muito mais elevado e isso proporciona um produto que vai ter uma durabilidade maior. Tem fábricas que oferecem mesma tonalidade por 5, 10 anos Que isso, daquele cara. produto instalado ao ar livre. Então, assim, é um dos principais exemplos que realmente trabalhar com madeira é lindo, é maravilhoso, é muito legal, custa muito caro no modo geral, mas todo esse processo ele ainda pode gerar uma fragilidade no composto geral e aí tem que entender até que ponto aquilo faz sentido. Aí Se eu tô for um pensando- preciosismo de, eu quero uma casa de madeira, eu gosto da estética, eu acho legal, fantástico, mas numa produção em massa para você ter casas e eventualmente até prédios e estruturas maiores e garantir tudo isso a médio e longo prazo, é mais complexo. Eu tô pensando assim, na viabilidade disso, tá? Comparado com o impacto que isso gera para o ambiente também. Porque, beleza, né? Você tem... A madeira é mais cara, tem tudo isso, fica mais bonito. Mas qual que é pior, assim? Eu realmente não sei, fico curioso para saber. Porque, por exemplo, em navios que eu embarcava, os decks eram de madeira, em sua maioria, né? Tinha alguns ali que era de ferro e tal, de aço, mas em sua maioria era de madeira, principalmente na parte onde vinha peso em cima e tudo mais para aguentar ali. Será que poderia substituir por esse polímero ou não é possível? Eu queria entender isso melhor também. Não, é super possível, né? Essas novas possibilidades de materiais, elas estão aí efetivamente para que elas sejam testadas, elas possam ser aplicadas e que elas estejam garantindo, né, por parte da marca, do desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento mesmo de todo esse processo, que elas vão atender a todos os requisitos, inclusive com mais tempo, com uma melhor qualidade e com um acabamento final que ele vai se perdurar por um tempo maior. Inclusive, eles já devem estar testando para esse tipo de área, como plataformas e tal. Falando um pouco da sustentabilidade, comparando até o aço com a madeira. Qual que é a vantagem da madeira, né? Hoje tem uma série de certificações, a FSC é uma das principais, né? E mais antigas, que faz todo o controle de madeiras associadas a florestas que são de reflorestamento, então tem todo um padrão. Eucalipto, né? Você precisa, não só eucalipto, para várias outras frentes, né? Então, dentro da área de móveis de madeira maciça, tem um controle muito forte, por exemplo, do IBAMA nessa questão também, né? Então, até que ponto você está recompondo aquilo e também um comprometimento das empresas que são as líderes de mercado em trazer uma opção que vai estar associada a uma sustentabilidade da matéria-prima. Então, a madeira ela tem essa vantagem, que você, teoricamente, consegue trabalhar com produto de reflorestamento, inclusive em tipos específicos de madeiras raras da Amazônia. Tem pessoas especialistas que trabalham com projetos para casas, para acabamentos, para móveis de decorar a parte interior e afins, que elas só trabalham com um tipo específico de madeira, ou que um cliente quer aquele tipo de uma madeira rara. E eles têm um sistema de extração de florestas específicas na Amazônia, que tem um sistema que você extrai uma árvore a cada X hectares, a cada 8 anos. Então é um controle super específico, quando você vê a área não fica degradada e tem todo um cuidado geral com isso. O aço.
O aço ele necessita de elevadíssimas temperaturas para ser produzido, para ser fundido, para ser Trabalhei na torcido. siderúrgica, E isso gera uma poluição absurda pro meio ambiente. Então a gente falar que o aço é a solução, ele é um dos caminhos para se, de repente, recompensar um pouco de outras matérias-primas que também são muito danosas ao meio ambiente, né? Mas, como eu falo, né? Eu gosto de dizer com uma maneira mais generalista que o futuro, ele é híbrido. Tá. Híbrido, eu não quero dizer de carro híbrido necessariamente, mas ele é híbrido, ele precisa ter um match de opções, não é a solução, seja do carro elétrico, ou seja a construção é só modular, ou é só em aço, não existe essa possibilidade, ela sempre vai ser uma composição de diferentes materiais, técnicas e aprimoramentos que vão surgindo ao longo do tempo e que podem permitir que seja menos danoso, que tenha uma melhor efetividade, que tenha uma qualidade interessante e que tudo isso corrobore em um projeto mais enxuto, mais bem aproveitado no contexto geral, né? Sim. Então, de uma forma mais generalizada, eu poderia dizer isso, assim, existe o benefício, como eu falei, né, da madeira, mas o aço também deixa um pouco a desejar nesse sentido. Então, acho que é um pouco de cada vertente aplicada para os negócios e a gente tentando aproveitar do benefício de cada uma delas para trazer a melhor qualidade para esse cliente final, né, que a gente está atendendo. Cara, vender inovação é complexo. Total. É complexo. Eu lembro quando eu estava com uma startup que a gente vendia para bares, restaurantes, né? E assim, quem queria contratar músicos. A maior dificuldade que eu encontrei foi mostrar para a galera mais tradicional que aquilo que a gente estava apresentando realmente podia fazer uma grande diferença para eles, sabe? E aí eu queria tua opinião sobre isso, assim, porque, cara, o que eu fiz foi encontrar as pessoas que eram mais abertas para isso, para que elas me ajudassem a validar a comunicação que ia dar abertura para os outros, tá? Mas tem uma outra forma de fazer isso? Como que você enxerga que a gente pode, de uma certa maneira, democratizar o acesso à inovação, vendendo para as pessoas de uma forma que elas entendam que isso ali vai fazer diferença na vida delas? Para mim, quando se trabalha com mas qualquer solução disruptiva e de inovação, você precisa estar com uma solução na dor principal daquele cliente. Então, eu vou falar na nossa frente de atuação. Todo mundo tem problema de móvel que já estufou. Todo mundo. Móvel que já estufou, que já estragou, que você não consegue higienizar, que fica com mofo, que fica zoado. Então, justamente eu tenho lá em casa assim. Pois é, porque é uma coisa que é ruim, cara. É inevitável. Água com o sistema de MDF, que é o mais utilizado para marcenarias planejadas. Você vai pegar um móvel de uma qualidade mais baixa, uma qualidade mais alta em diferentes marcas, é MDF. E MDF estufa. Então, você pegar nesse ponto, por exemplo, e numa solução que a gente trabalha, que é de móveis planejados, que elas são completamente blindadas para água, você pode molhar, você pode lavar, higienizar, você pode ter todo o sistema de mergulhar o móvel dentro da água, deixar ele submerso. Eu vi, lá. você jogou na piscina lá. Pois é, então, porque você efetivamente não tem problema. Então, você pegar na dor principal do cara, eu acho que é a primeira porta de entrada. Porque, com certeza, o cara que nessa startup que você estava, né, desenvolvendo, em algum momento ele tem dificuldade de fazer aquilo, seja a precificação, seja a qualidade daquele músico, sei lá, seja comprometimento, às vezes o cara fecha, ele não vai. Exatamente. Então, eu acho que o ponto principal é essa análise, ok, esse produto é disruptivo. Ele é disruptivo por quê? Ele está entrando em qual vertente do trabalho? Ele tá porque ele é diferente. Mas é por quê? Porque ele usa um resíduo? É porque ele usa uma coisa que, não sei, vai resolver alguma das soluções ou das dores, dos problemas que aquele cliente tem, seja um cliente de meio corporativo ou cliente final, ele vai resolver? Porque se ele está sendo considerado algo inovador, provavelmente tem que ter alguma associação a isso, né? Sim. Em que sentido ele é inovador? E como que você está apresentando isso? Então, vou te dar um outro exemplo. Hospitais, clínicas, todos esses lugares sofrem porque existe um nível de contaminação do ambiente. Tem que lavar tudo, né, cara? Porque você não consegue desinfectar, cara. Você tem hospitais que você tem, às vezes, casos de contaminação de pessoas por conta de instrumentos de trabalho e até mesmo por mobília, e que
os números são altíssimos. A média é de 80 a 100 mil pessoas por ano catalogadas, então, que estão nos estudos, sem contar as que ninguém sabe, que acabam falecendo por conta de infecções hospitalares. E aí, cara, é como que você vai solucionar um problema se você não consegue lavar, você não consegue higienizar o espaço, porque você tem móvel, porque você tem, enfim, uma série de coisas. Então, mais uma vez, a solução entrando num gap de mercado. Então, um móvel que você planeja para aquele espaço que você consegue fazer da forma que mais vai se aproximar com a característica do MDF, ele não vai ser igualzinho. Ele vai ter algumas questões, algumas restrições, a gente vai sempre trabalhar para mais se aproximar. E é um produto em desenvolvimento, então a gente nunca sabe, daqui a 5, 10 anos, muito provavelmente ele vai estar num nível ali pau a pau com o visual. Mas já parece muito, cara. Não, visualmente, se você olha, inclusive se você toca no material, ele é idêntico, ele é só muito mais leve, ele tem algumas questões que a gente tem certos tamanhos de chapas que a gente adapta para cada caso, justamente para conseguir ter uma produtividade maior, porque é um produto tecnológico. Então, se eu for comparar com uma chapa de MDF que custa 300 e 400 reais, uma chapa de 3 metros por 1,5, eu nunca vou conseguir ser competitivo. Mas não dá para bater preço porque a linha de produção é diferente. Né? Exatamente, a matéria-prima é de patente da marca, que tem todo um desenvolvimento por trás, que é produzida a 60% de cloreto de sódio, sal de cozinha, então um produto super interessante, que ele tem um reforço desse material para ter toda a estruturação. Ele é alveolar, né? Então as chapas elas são alveolares, então você consegue ver os alvéolos entre elas, então por isso a gente tem perfis de acabamento para fazer esse acabamento final ficar o mais próximo de uma opção como o MDF, né? Mas tudo isso é justamente para solucionar uma dor. Então a gente acaba entrando nesse viés que existem clientes que chegam para nós e, pô, o cara desde um médio, alto padrão até o altíssimo padrão, e o cara chega e fala, meu, eu tive problema na minha casa ou no meu apartamento, cupim de solo, não sei se você já ouviu falar. Pô, cara, você não... Cara, esse cupim de solo ele é uma terrível. desgraça. Ele entrou no meu apartamento lá, velho, e arregaçou o portal. Cara, horrível. Ele pega tanto de paredes até, obviamente, estruturas de imóveis. Eu não vou falar o nome da construtora, tá? Mas foi sacanagem da construtora que não... Porque senão posso tomar um processo também. Mas assim, eles se protegeram juridicamente, mas, pô, foi sacanagem que eles fizeram. Eles não trataram o solo antes, entendeu? Então eles fizeram a construção, pô. E ali era a casa dos bichos, entendeu? Então assim... não tenho nada contra os cupins de solo, que eles façam a casa deles bem longe da minha. Mas, foi isso que rolou. Mas é terrível, cara. A gente teve um cliente recentemente, assim, cliente de altíssimo padrão. O cara, ele teve um problema seríssimo. A casa foi completamente infestada. Ele tinha móveis de madeira maciça, móveis de MDF. Ele perdeu tudo. E assim, tudo de uma linha muito alta. E ele falou, pô, eu preciso... cara. Pois é. E ele falou assim, pô, eu preciso de um grau de personalização, que eu quero um tipo específico de madeira, de laminação, de uma coisa... A gente falou, olha, a gente tem uma linha que a gente trabalha de vertentes de laminados, de pintados, de tons de cores, que é o atual dentro do nosso segmento, da nossa solução de mercado. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode, de repente, fazer a caixaria do seu móvel, porque pelo menos o cupim vai vir de baixo. Exatamente. Se algum dia isso acontecer de chegar nas suas portas, pô, a gente troca a porta, entendeu? Mas você não vai ter todo o problema da caixaria, todo o transtorno de tirar... O problema é o portal, essa caixaria que você está falando. Esse é que é o problema. Pô. Então a gente consegue, obviamente, dinamizar isso para entrar nessa dor. Então, justamente, voltando à sua pergunta inicial, eu acho que o ponto principal da gente solucionar ou conseguir posicionar algo que ele tem um aspecto de disrupção é justamente a gente tentar entender qual que é a dor principal daquele cara. Porque em algum momento, aquele produto, se ele tem esse aspecto de inovação, ele vai ter uma dor muito pontual que ele vai estar vindo para solucionar. Né? E a partir do momento que isso é exposto para as mídias, para o mercado, para o segmento no geral, sim, a gente começa a entender que as pessoas vão buscar, pelo menos, se informar sobre aquilo e falar, não, ó, eu sofro disso também. Como é que eu posso, pelo menos, testar? Entendeu? Então, eu acho que no seu formato, e ainda mais em plataformas, tal, essa opção de trial, de você ter ali um período de teste, enfim, amarrar de alguma maneira para aquele cara ele tentar começar a se envolver, dar abertura para isso, é o primeiro passo. Sim. E quando a gente fala, até é interessante, né, de sustentabilidade e tal, as pessoas elas querem tudo. Inclusive, elas querem que sejam mais baratos os caminhos alternativos. Então,
como é que eu vou solucionar uma dor gigantesca? Eu vou ter um produto que ele vai ter uma necessidade de investimento de maquinários específicos, de patente, enfim, uma série de coisas que o mercado não atinge em outras vertentes. E eu vou ser mais barato do que já existe há 20, 30 anos. Eu estou falando para soluções gerais de engenharia. Sim. Em alguns casos, quando se utiliza de resíduos, porque tem produtos que têm um sistema de economia circular bem legal e que você tem resíduos envolvidos no processo, você consegue, obviamente, dinamizar e talvez ter um custo mais competitivo, às vezes até mais barato. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa também vai buscar um acabamento exatamente igual. Não, precisa ser tudo, precisa ser mais barato, precisa ser interessante, precisa ser sustentável, precisa ser diferente no contexto geral, mas o acabamento do meu toque, ele precisa ser igualzinho. Ô, louco. Então, como é que eu vou atender isso, né? Então, é super complexo estar nesse meio e como eu falei, né? É mais fácil se trabalhar com tradicional, é mais fácil não se importar tanto com essas questões, mas aí vai muito da ideia de cada um, qual que é talvez o objetivo da sua passagem na vida aqui e como você quer talvez contribuir para o mundo. Tem a ver com legado, né, cara? Tem Eu a acho ver que com... sim. E você sempre se viu nessa área de engenharia? Porque, cara, você é um bom vendedor. Eu acho que se colocar pra vender aquele chip da Claro, da Vivo, você ia bater. Pô, não, porque assim, você tem uma lábia boa de vendas. Você já vendeu alguma coisa assim quando era mais novo? Ou você sempre se imaginou na área de engenharia? Como é que foi isso? Então, durante esse processo, como eu te falei, né, eu acabei ficando, principalmente no período da pandemia, eu comecei a me envolver com marcas nessa parte de criação de estratégia para posicionamento, né? Eu nunca tive, durante esse processo, formação em marketing, mas eu tinha uma desvinculação necessariamente só com aquela questão fechada, racional de cálculos de engenharia. Então, eu achava que tinha um leque um pouco maior para ser aberto. E aí foi nisso que eu comecei a me envolver com essas questões, né? Então, nesse período, eu lancei um e-commerce, na época que era uma marca de roupas masculinas, que eu via algumas tendências de fora, e eu tinha uma certa dificuldade de encontrar opções de marcas, lojas que trabalhavam com isso aqui no Brasil, né? Com essas opções de produtos e tal. E por conta disso, eu acabei lançando esse e-commerce, fiquei um ano mais ou menos, que aí eu tive a oportunidade para ir para fora e aí as coisas mudaram completamente. Pô, que legal. Mas foi um primeiro contato, e também já utilizando de conteúdos para tentar atrair visibilidade, né? Fez sentido, porque pegava num gap, como eu senti esse gap e automaticamente comecei a perceber que as pessoas que poderiam ser meus eventuais clientes e que eu comecei a vender também sentiam isso. E então esse foi o meu primeiro contato assim com vendas e afins. Foi um período curto, né? E aí eu acabei achando que não fazia sentido continuar com o negócio porque eu estava com outro projeto em andamento. Entendi. Mas esse foi o meu primeiro contato. E depois, com as minhas empresas, né, com a criação de conteúdo e com as empresas que a gente hoje toca, eu faço toda a parte de comunicação geral, seja na questão de plataformas diferentes e estratégia para essa comunicação, quanto eu tenho um gerenciamento mais macro ali da parte comercial, justamente para tentar encaixar os produtos, as soluções e utilizar também, de repente, de uma demanda de um cliente que está buscando por X, oferecer Y como um complemento de serviço. A gente está sempre no setor de engenharia barra serviços associados a isso, então a gente consegue, de repente, conectar uma venda na outra, fazer um networking né, um produto específico com uma solução de serviço, e aí nisso a gente vai se posicionando e tentando atender todo mundo. Caramba. Assim, eu comecei vendendo fantoche. Eu desenhava, tinha uns 6 anos por aí. Eu desenhava e vendia pros meus tios, né? E você lembra de algum episódio assim quando você era bem criança? Cara, nunca tive uma É situação mesmo? de que eu fiz alguma coisa e vendi quando eu era criança. Nunca E mesmo. teve alguma inspiração da família? Também não? Olha, meus pais são da área médica, então não tem nada a ver com... Caraca, Nada a velho. ver, nada a ver. Quando eu, obviamente... Fora da curva então, porra. Não, nada a ver. E na minha família também, assim... Meu avô trabalhou bastante tempo com a parte de segurança para incêndio, né, aqui no Então era Brasil. empreendedor. Na verdade ele é suíço, ele veio pro Brasil com 23 anos. E aqui ele ficou nessa área de... ele teve uma empresa como que era o nome do... Esteiras rolantes Olha e só. extintores.
Ah, então tá no sangue aí, pô. Tem o sangue de empreendedorismo aí, pô. Acredito sim, acredito É, sim. Meus pais nunca empreenderam, sempre foram mais voltados para atuação médica, no né? mercado, é médico e tal. E, e sempre foram mais voltados para trabalhar em empresas barra hospitais e trabalhar para alguma instituição maior, né? Entendi. Mas não tomar partido, a não ser consultório, essas coisas eles fazem, mas de um modo geral sempre trabalhando para outras pessoas, né? Tá, legal. E olhando essa trajetória que você percorreu e esse contato que você teve com vendas, tem uma pergunta que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. O que é venda para você? Para mim, venda, cara, é simplicidade. É simplicidade efetivamente voltada para aquela dor daquele cliente. Então, a gente estava até falando antes, né? Pô, você vai comprar, por exemplo, uma camiseta. Vão ter várias opções de lojas e de locais que você consegue fazer essa sondagem de qual produto que mais adequa à sua necessidade. O que vai fazer de diferenciação? Ah, pode ser o atendimento daqueles clientes, talvez a qualidade do tecido, né? A forma com que aquilo vai ser apresentado dentro de uma solução. Talvez você não precise de uma camiseta, mas uma loja te ofereça um look. Então, acho que dentro dessa proposta de você vender, seja com produtos disruptivos ou não, né? Você tocar no aspecto da dor daquela pessoa é o que faz um produto, de repente, ou um serviço, né? Ele ser apenas mais um dentro do mercado, ou você ter uma solução que vai caracterizar para aquela pessoa que ela precisa ter, que ela tem qual a forma de você instigar por meio da dor. Então, eu acho que é o venda de forma simplificada é o estudo e o aprimoramento da sua comunicação direta com o principal foco da dor daquele seu cliente e como você consegue atendê-lo a contento e dentro do que ele está imaginando receber do segmento que ele está inserido. Sensacional essa resposta, porque me fez lembrar uma questão também, que eu sempre falo para os meus alunos, mentorados, que o principal ponto para você conseguir vender bem é você não só ser especialista na solução, mas principalmente ser especialista na dor. Você compreender a dor a tal ponto que quando essa pessoa te ouvir falando daquele incômodo que ela tem, ela vai falar assim: eu posso confiar no Breno. Porque ele entendeu o que me incomoda, ele me ouviu de verdade. Ele não está só querendo me empurrar, né? Como a gente vê muito vendedor por aí que não, o cara vai só na lábia, só na enganação, né? E porque não conseguiu entender de fato qual é essa dor, o que realmente incomoda essa pessoa. E eu acho que esse é o passo, sabe? Ser mais especialista na dor. E aí tem um ponto que isso conecta muito com inovação, né? Porque não dá para você inovar se você não compreender a dor. O que você percebe nesses outros mercados que são mais tradicionais? Porque, pô, construção civil é super tradicional e vocês estão inovando nessa área. Mas você percebe essas inovações acontecendo também em outros mercados? Tem um mercado especificamente que para mim ele é muito, mas muito necessário de ser falado e que as pessoas têm, ao passo que uma certa resistência, porque elas olham para o setor da saúde e veem indústrias farmacêuticas como grandes vilões, né? Que, querendo ou não, tem ali uma parcela de, talvez, contribuição para um desenvolvimento menos acelerado ou até mesmo controlado das situações, mas que eu acho que a gente precisa validar iniciativas, muitas vezes, inclusive, de origem pública e nacional, e que grande parte desses momentos elas não têm nem possibilidade de mídia com uma potencialidade tamanha para atender o que existe, né, de alternativa no mercado e como isso pode transformar o segmento. Perfeito. Então, por exemplo, o Butantan, ele está desenvolvendo um tipo de pomada que ele tem uma possibilidade muito grande de evitar com que qualquer pessoa tenha queloide. Ah, você tá brincando. Você pode pensar que se você não tem queloide, você com certeza conhece alguém da sua família, algum conhecido que tem tenha. amigos, né, e tal, Então, é um produto que foi desenvolvido especificamente com um tipo de fungo da caatinga, como base, né, desse desenvolvimento, e que eles conseguiram comprovar em todos os testes que em diferentes tipos de pele, em diferentes tipos de cicatrização, você não tem problemas para que aquela ferida ela se cure e que ela tem todo um processo baseado nesse fungo, que é um produto de base biológica testado e comprovado, e que já está aí numa fase de agora validação para ser inserido no mercado. De um local, né, de participação pública, que é o Butantan,
né? E que tem ali um potencial gigantesco de ser aplicado em várias outras Com vertentes. certeza. Então, você pensa como isso pode, de repente, revolucionar o segmento geral, né, da medicina, da saúde, quantas pessoas sofrem hoje com isso e Sim. como elas podem estar, né, dentro desses mercados diversos. Então, tudo isso, obviamente, se trata de um produto em testes iniciais, mas que pode ser colocado dentro do mercado como uma grande solução para o segmento. Recentemente, também, saiu uma nova pesquisa que dormir cedo pode não fazer bem. Beleza. Aí, amor. Aí, Lu, tá ouvindo? Tá ouvindo? Parece meio loucura, né, fazer isso, mas Ah. é um estudo de Harvard, que eles analisaram mais de 80 mil pessoas e que eles perceberam que, especialmente entre 10 e 11 horas da noite, colocando principalmente os aspectos para avaliação cardíaca, são as opções de horário que têm a menor índice, né, a menor chance de você ter desenvolvimento desse tipo de doença cardiovascular. Se você tem, por exemplo, pessoas que dormem antes desse horário, Antes de 10 horas. antes de 10 horas da noite, esse percentual aumenta em 24%. Ô, louco. E aí é interessante você analisar as outras etapas, né? Então, entre 11 e meia-noite, você tem ali um risco um pouco maior do que antes, né? Então, 12% a mais. E depois de meia-noite, ele sobe para 25%. Então, já aumenta bastante. Já fica ruim de novo. Mas então, o range ali seria entre 10 e meia-noite, um horário mais adequado para você, pelo menos de acordo com esse estudo, Cara, tô feliz. verificar se tem. Pois é, mas é uma coisa muito Bom. louca. E você não imagina. Então, mais uma vez, é um estudo com base de uma universidade de muito peso de fora, mas que com esses pequenos ajustes e entendimentos, como que isso pode ter um potencial para o futuro, tem várias outras descobertas que podem vir a acontecer, né? E que, de repente, vão proporcionar uma grande nova locomoção dentro desse segmento e uma possibilidade de tratamentos melhores para, enfim, questões cardiovasculares, questões gerais de saúde. Então, é muito interessante como existem já soluções muito válidas e necessárias de serem faladas e que é aquele negócio, grandes portais, muitas vezes nacionais, eles não falam disso. A gente não tem espaço para mídia com esse tipo de solução. A gente, infelizmente, percebe que, cara, não tem esse foco. Pô, e é tão interessante, né, cara? Porque é um negócio legal de você saber, sabe? E assim, além de ser motivador, ele tem todo um outro lado de pegar as novas gerações. A gente tem casos tão incríveis, cara. Recentemente, uns estudantes, inclusive, de universidades, de escolas públicas, né, do Brasil, então um caso de um grupo de uma escola pública que eles desenvolveram um sistema que você adapta na mão de pessoas que têm Parkinson e você consegue controlar os tremores. Esse tipo de luva, né, que foi desenvolvida, foi gasto menos de R$100. As luvas que já existem no mercado custam cerca de 8 a 10 mil reais. Um produto interessantíssimo e com baixo custo que consegue garantir a solução para um problema de pessoas que sofrem muito com isso. Imagina, você perder a autonomia por conta de uma doença terrível como o Parkinson. Nossa, você não conseguir fazer, né, o movimento de beber um copo d'água porque você tem tremores muito fortes e com um dispositivo que foi utilizado com base em outros pequenos componentes que já existem no mercado. Por crianças, cara. Pessoas que não estão nem na faculdade ainda. Nossa. Então, um índice de desenvolvimento que a gente desconhece e que, de novo, imagina como isso gera toda uma outra locomoção, né, nas próximas gerações, nas crianças, adolescentes que estão se desenvolvendo, e como isso tem uma importância grande. É uma mudança radical. Para a gente continuar potencializando, porque isso pode virar um produto legal, isso precisa ter rentabilidade, isso precisa ter espaço no mercado, produto de origem nacional, melhorando, né, um problema que é tão latente nessas pessoas que sofrem com isso. Então, eu vejo como uma das soluções muito interessantes. Tem uma outra questão que, obviamente, a gente conhece pessoas no nosso hall, seja de conhecidos, parentes, que perderam a visão ou que, por alguma razão, têm uma dificuldade hoje de conseguir enxergar bem, seja por um glaucoma, por problemas de desenvolvimento avançado de visão. Hoje já tem um sistema que é um olho robótico, cara, que você consegue fazer com que pessoas que perderam completamente a visão, elas possam ter o olho substituído por uma estrutura, foi desenvolvida pela Universidade de Monash, chama Genaris,
E ele permite com que essas pessoas voltem a enxergar. Tem todo um sistema conectado com um dispositivo que fica na parte externa ao crânio, né? E que faz uma conexão cerebral e que faz o caminho das imagens ser diferente e a pessoa conseguir processar essa imagem, jogar para o cérebro e visualizar com um olho que ele é externo. Não é um transplante de olho de uma outra pessoa, por exemplo. É um dispositivo eletrônico pensado especificamente para isso e que já está sendo validado para ser utilizado para transplante. Pessoas que sofreram um acidente ou que nasceram sem visão. Caramba, cara. Imagina, como que você transforma a vida de uma pessoa Caramba. que talvez nunca tenha tido acesso a isso, a uma coisa que é tão valiosa para nossa vida, né, de enxergar, e que isso pode, mais uma vez, trazer uma movimentação gigante para um segmento que, no meu entender, a saúde ela ainda carece muito de espaços de fala para isso. Sim. Porque quando a gente tem espaços de fala, a gente olha para a realidade do Brasil e fala, poxa, isso aqui é caro para se utilizar. E às vezes nem é, né? Não, e às vezes pode até ser, mas você tem talvez estudantes que façam uma coisa similar ou que comecem a bolar uma coisa com dispositivos que já têm parecidos, universidades públicas, e que a gente precisa dar visibilidade. Sim. E às vezes a gente olha para um projeto de fora e fala, não, isso aqui nunca vai chegar no Brasil, mas e se a gente adaptar coisas parecidas? Aí você vai ver, às vezes, o brasileiro que tá lá, criando inovação fora do país, entendeu? Me fez lembrar daqueles óculos que tem, óculos com inteligência artificial, que as pessoas que têm deficiência visual conseguem ter um direcionamento, né? Então, por exemplo, tá vendo um quadro ali e aí pergunta, né, para o óculos, o que tem na minha frente? E aí o óculos descreve. Eu sei que não chega perto dessa questão do olho, né? Mas traz também uma certa autonomia para a pessoa que ela não teria se não tivesse a tecnologia disponível ali. E é algo que é muito, muito acessível, sabe? Que não fica tão caro para a pessoa poder utilizar e, poxa, ter essa qualidade de vida, ter a possibilidade mesmo de ter uma vida mais digna, sabe? Porque, cara, pensa bem, né? Se a gente for pensar nas inovações que são disruptivas, todas elas começam muito caras, todas, né? Salvo aquelas que são incrementais, que às vezes pega ali uma ideia inicial e depois vai melhorando, mas elas geralmente começam muito caras, mas na medida em que as pessoas vão consumindo aquilo, vai ficando mais acessível, porque o sistema, a empresa vai pensando sistemas de criação para baratear o custo disso, né? Inclusive você falou dessa solução, né, que é muito interessante mesmo para facilitar essa troca mesmo, né, com pessoas que têm baixa visão e afins. Tem uma empresa que desenvolveu nacionalmente um produto que você acopla em óculos, ele é um sistema universal e que você consegue transformar o movimento da sua cabeça como um mouse e a sua piscada como um clique. Então, pessoas que têm... Eu vi isso aí. Cara, movimentos reduzidos. E é um produto, se você for comparar mais uma vez com a questão de fora, é uma marca que chama Colibri, né? O nome do produto. E que você tem uma redução de custo absurda, né? Você tem soluções fora que, inclusive, oferecem mais funcionalidades, mas você trazer autonomia para uma pessoa que pode ser, de repente, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que teve algum tipo de questão de perda de mobilidade dos membros inferiores, ou até mesmo ser tetraplégica, né? E que ela, de uma hora para outra, talvez tenha perdido uma autonomia gigantesca, né? E um produto, de novo, de base nacional. Então, mesmo? Esse é de base nacional, chama Colibri. Olha só, cara. Então, assim, tem inovações, coisas que as pessoas desconhecem. Inclusive, eles estão agora testando um sistema que é da mesma marca, que também faz a detecção com voz. Então, você consegue criar uma voz sua, específica, frases pré-setadas e ir respondendo, mesmo que a pessoa não possa falar, né, por alguma, de repente tem uma esclerose lateral amiotrófica, né, não tem mais a possibilidade de expressar verbalmente as coisas e consegue fazer isso por meio de um dispositivo nacional. Nossa, então, muito bacana. São muitas, assim, as capacidades. Pra você ter uma ideia, o que foi descoberto recentemente, o canabidiol, ele pode ser utilizado como um inseticida para larvas e até mesmo um mosquito do Aedes aegypti, que é causador de dengue, zika, que isso, cara? Pois é, um projeto que foi
recentemente postado na revista científica Insects, né, que é de fora, base muito forte. E o que eles perceberam? Que tem um tipo específico, né, o CBD presente no cânhamo especificamente, ele pode ter essa capacidade de matar a questão do inseto, e você consegue uma proteção para substituir, por exemplo, inseticidas que são de origem sintética e que de repente podem causar mais alergia, um monte de problema, né? Então, é um óleo que ele vai garantir todos essas características, e ele vai combater um mosquito que teoricamente causa doenças seríssimas, né? Zika, Olha só. problemas que de repente uma mãe em gestação pode ter problemas com o próprio feto, né? Então, são vários estudos que vêm mostrando esse tipo de correlação. Então, mais uma vez, existem certas soluções que elas são, às vezes, com base em coisas que a gente já conhece, e que esse desconhecimento geral das pessoas, do contexto geral, ele faz com que haja uma alienação, e a gente para de pensar fora da bolha, né? Fora do que a gente está mais acostumado, daquele meio tão, talvez, tradicional / conhecido, né? E que faz com que a gente continue pensando da mesma forma. E isso é um grande problema. É o mito da caverna, né, cara? Exatamente. Você fica ali só vendo as sombras e acha que aquilo ali é o mundo, até que alguém decide sair da caverna e, poxa, tentar iluminar a galera, e às vezes é tirado como louco ainda. Tipo, nossa, você vai ver esse cara aí, ele é maluco e tal, olha as doideiras que ele tá falando, né? Vamos continuar aqui com o que a gente já tá acostumado, só com as sombras, né? Viver nas sombras. Então, deixa a sugestão aí para quem tá nos ouvindo, saia da caverna, vai explorar, vai conhecer as possibilidades que existem no seu mercado. Cara, olha só, o mercado de engenharia civil, que é um mercado extremamente tradicional. Olha o tanto de inovação que tem. A gente nem falou da impressão 3D de casa, que tem, né, tem revolucionado também, tem feito vários testes, mas é isso, assim, tem muita coisa ainda que pode acontecer, basta, acho que, um pouco de sensibilidade também, sabe, de curiosidade, de, poxa, o que eu posso fazer diferente aqui hoje, né, com o que eu tenho, e aí tudo vai mudando. E é o que você falou, uma forma de democratizar isso é através do conteúdo. Né? Então, às vezes, poxa, igual, você faz um trabalho brilhante na internet, cara, então já deixo também os parabéns, assim, porque é um trabalho que traz um pouco disso pra gente, sabe, que a gente sente falta mesmo de um conteúdo de qualidade e que te informa, não é só pra poder ter like, não, ali traz uma informação, né? Às vezes você vê um conteúdo ali do Breno e você fala, porra, maneiro isso aqui, cara, não vi em nenhum outro lugar, né? Então, a importância de fazer um conteúdo de qualidade tá aí. E é legal porque eu tô falando de conteúdo de qualidade e aqui na tela tá o Estúdio Club, que é onde a gente tá gravando. E eu queria tua opinião sincera, tá? O que você achou do estúdio, cara? Se você não gostou, também não vai pro ar. Tá? Já corta agora. Mas o que você achou do estúdio? O espaço é fenomenal. Realmente, eu tava até te falando quando eu entrei, né? De fora, você não imagina que é tão grande, né? Então, aqui tem várias salas, tem produção de música, né? A parte toda artística, muito, muito interessante. Inclusive com toda a parte de living, né? Então aqui o espaço para interação muito, muito legal mesmo, muito bonito, muito atualizado. A arquitetura muito legal, um estilo mais industrial. Inclusive, quero descobrir onde que eles fizeram esses painéis, que eu achei muito legal, os painéis aí, de arte, bem, bem interessante. E muito, muito legal. Muito legal, com cara. um nível de personalização, acho que grande também, né? Espaço, então... Tem muitas possibilidades, né? Eles oferecem essa personalização pra gente e assim, isso viabilizou muito a gente fazer essa temporada aqui em São Paulo. Então, deixa a sugestão, tá? Tanto para você que quer fazer um podcast, gravar com a sua banda, ou então você que é um empresário e tá querendo criar um conteúdo de qualidade, Estúdio Club realmente é a opção mais adequada para você que está em São Paulo ou que às vezes está em outro estado e quer gravar aqui. Breno, antes da gente encerrar, eu queria passar rápido, né, cara? Poxa, é um papo que agrega tanto que dá vontade de não acabar mais. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber se tem algum livro, algum filme, série que você poderia sugerir para a nossa audiência, para a galera que está nos assistindo, para se inspirar de repente com as inovações, com um pouco desse universo que você está envolvido, tá? Porque eu acho que a galera precisa de boas referências. Antes disso, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu fiquei pensando aqui, a gente estava falando sobre saúde, a última.
Tem medo de agulha? Não, não tenho, cara. Conhece alguém que tem? Conheço. Pois é, cara, agora existe agulha mole. Já ouviu falar disso? É o quê? É isso aí. Pois é, olha só que coisa absurda, né? Como o meio da saúde ele evolui de uma maneira que a gente nem imagina. É uma agulha que ela é feita de um material que chama galho metálico líquido. Então olha que interessante, ela tem um tipo específico de dureza mínimo para conseguir entrar na sua pele. Pensa num mosquito. O mosquito pica a sua pele e você não sente que ele picou, você Ó, depois coça. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem gente que fala que o mosquito morde. O mosquito não morde, ele pica. Pois é. Então ele pica a sua pele com um biquinho que ele é mole, mas ele tem uma dureza mínima para perfurar a pele. É exatamente o mesmo princípio dessa agulha. Sensacional, velho. Galho metálico líquido. Ele entra na sua pele, você teoricamente não sente. E quando ele já é mais líquido, né? Quando ele está dentro, em contato com a sua pele, ele fica praticamente líquido total. Então ele não se desfaz nem entra na corrente sanguínea, mas ele fica mais mole. Então você consegue ter toda ali injeção do medicamento ou até mesmo passar algum tipo de sonda, né? Você não machuca, danifica os tecidos e quando você tira a agulha, ela volta a ter uma dureza mínima. Então é um material completamente diferente. Muito legal, chama Picare, né? Esse desenvolvimento de uma universidade da Coreia. Os caras não param, velho. Por isso que eu falo assim, a gente tava falando de venda, de soluções. Cara, olha a dor. A quantidade de medo de pessoas agulha, que velho. tem medo de agulha e que não toma injeção, que não toma vacina. Às vezes não é nem por um negacionismo de vacina, é porque tem medo de agulha, cara. E às vezes tem vergonha, não tira exame de sangue. Pô, aqui, agora você tocou num ponto que é curioso, hein? Então será que os negacionistas não são negacionistas? Será que eles só têm medo de agulha? Já pensou? Aí a solução não, mas assim, eu lembrei só pra falar porque é uma coisa bastante, no meu entender, assim, revolucionária no segmento e a gente precisa falar dessas coisas, porque pensa, quantidade de pessoas que de repente não fazem o exame e que podem, ter uma doença, às vezes falecer por causa de uma coisa besta, porque não fez um exame, não controlou, porque tem medo. Porque tem receio. Cara, eu tô pensando assim, será que a galera que é terraplanista tem medo da gravidade? Poderia ser. Às vezes é medo da gravidade, pode né, cara? Pode ser. Mas respondendo a sua pergunta, olha, eu acho que eu tenho uma série de referências de coisas, mas eu acho que eu posso ser mais simplificado. Então, sendo direto ao ponto, eu acho que a grande virada de chave para quando a gente está falando sobre serviços, sobre produtos, sobre vendas, é a nossa capacidade de se adaptar, independente da nossa idade, independente do nosso nível de graduação e retirando tudo que existe possível de ego próprio. E eu acho que um filme, especificamente, que retrata muito isso e que é um filme completamente, assim, descontraído, mas é o Estagiário. Você já assistiu o Estagiário? Pô, assisti, muito interessante, que é um cara mais velho. Exatamente, então no meu entender é muito interessante do perfil de estar dentro de mercados diversos. Então, como que você, independente do seu nível de graduação, independente do seu, da sua capacidade profissional, você abdica de coisas do passado para estar disposto a aprender. Então, eu acho que isso talvez não seja nem uma lição de venda, mas é uma lição de estar aberto a como as coisas vão se delineando. Nós, hoje, talvez estejamos sabendo sobre o que é venda, sobre o que é marketing, sobre o que é conteúdo. Talvez daqui a 10 anos a gente não saiba mais. Perfeito. E não porque a gente não estudou, porque as coisas mudam de uma forma, às vezes, difíceis de serem seguidas. E aí vai de nós estarmos abertos a começar de novo ou desprender de qualquer tipo de ego, de não, mas eu tenho X tempo de mercado, mas enfim, tem tanta gente que é, por exemplo, até mesmo dentro do marketing, agências super conhecidas, que são tradicionalíssimas e que não sabem o que é marketing de influência, não sabem posicionar, cara, muito louco, não lidam com mídia social. Eu conheço alguns conhecidos meus que o cara tem uma agência lá de, sei lá, 30, 40 anos, bem sucedida, e o cara não faz campanha, o cara muito comum, cara. Porque ele tá acostumado a folheto, e ele tem cliente. E aí, acho que é tudo um ciclo. Então, no meu entender, assim, eu gosto desse filme porque ele demonstra, de uma certa forma, que essa capacidade de adaptação, ela precisa estar presente, independente do momento. Se você é recém-formado, tem X 10 anos de mercado, 15 anos, 20 anos, é aposentado, que é o caso especificamente do estagiário. Que ele tenta voltar para o mercado. E ele se adapta muito bem, mesmo sendo completamente desconectado com a realidade daquele momento, né? De novos espaços, novas conexões, não são mais chefes, são líderes, então tudo isso eu acho que é importante.
Cara, que legal. É realmente um filmaço. E não é sobre venda, mas é sobre vida. É sobre essa mudança. É algo que a gente não falou aqui, Breno, que você gostaria de falar, que de repente é legal para a audiência saber. Como que faz para te achar também nas redes sociais? Tá. Queria que você passasse aí pro pessoal, porque deve ter um monte de gente curiosa para saber onde que eu acho esse cara, quero saber mais dele. Legal, legal. Bom, eu tenho uma série de trabalhos, né, dentro das nossas empresas, então a gente tem @Revolutec Engenharia, que é a empresa de engenharia, construção, reformas, serviços no geral. A gente faz uma solução que a gente chama de all-in-one. Então, o cliente, né, seja esse pessoa física, pessoa jurídica, a gente faz todo o gerenciamento com equipes nossas que são de execução de reformas, de incorporações, e tudo isso para fazer com que o cara ele tenha o problema de apenas decidir o que ele vai comprar ou não e fazer o pagamento. Então, a gente faz todo esse gerenciamento, né, em obras no geral, e associado a vendas de produtos que também são com características mais conscientes, né, sempre de acordo com a necessidade / interesse desse cliente. A gente tem agora a nossa nova frente de negócio, que é @Noca São Paulo, NOCA, Noca de Nossa Casa, São Paulo, no perfil no Instagram, né? Tô falando tudo do Instagram, a gente tem também canal no YouTube, enfim, todas as outras vertentes, mas só para facilitar o contato. Meu perfil no Instagram é @Breno Pfister, então BRENOPFISTER, né? O P é mudo. Eu trabalho tanto com a parte de, enfim, empresas e atuações dentro do segmento de mercado, como também com presenças em eventos, palestras. Eu faço uma série de trabalhos nesse novo formato que a gente está tocando. E para o ano que vem eu tenho um projeto também de fazer algumas mentorias, porque as pessoas perguntam muito efetivamente disso, como que a gente consegue ajudar esses negócios e posicionar dentro do digital, não necessariamente com tráfego, então um investimento em anúncio, mas sim criando a característica do branding. Então, como que justamente eu olho para a dor e eu crio um conteúdo que ele possa ter uma característica educativa, ele comece a desenvolver uma base para a minha solução, ela não ser só um produto que de repente tem alguém procurando. De novo, vamos pegar o caso da camiseta. Eu tô lá buscando uma camiseta. Aí eu vi um anúncio de uma camiseta. Eu vou lá, putz, tá bom, eu quero aqui, pode ser da Hering, da Magazine Luiza, pode ser, não importa, de algum lugar que eu vi, vou lá e compro. Daqui a um mês, eu nem lembro de que lugar que eu comprei. Porque o que me importou é a minha necessidade especificamente de comprar aquele produto no momento. Diferentemente de uma marca que chega e fala, não, a minha camiseta, ela tem um sistema XYZ que ela é muito mais interessante. Ela vai te trazer conforto térmico. Pô, eu vou começar a acompanhar esses caras. Talvez daqui a um tempo eu queira uma camiseta deles. E eu vou lembrar que aqueles caras que têm essa tecnologia é da marca Y. Porque bate na dor, né? Então, aí eu não crio só uma venda naquele momento. Que às vezes a venda, por mais que ela seja uma conversão importante monetária, é muito árido. Se eu for só me basear na venda, tem milhões que fazem similares. Porque você tem que pensar também na continuidade disso. É isso aí. Na conexão. É isso aí. É um desenvolvimento de começo, meio e sem fim, né? Ele vai potencializando. Mas o marketing de influência, o marketing de conteúdo orgânico, ele vai nessa tocada. O foco você vai ter uma atratividade, na maioria das vezes, se você fizer de forma correta e interessante, que seja um produto legal, de muita visibilidade, um índice de conversão muito menor do que um tráfego pago, muito menor, com um esforço muito maior do ponto de vista de equipe e afins. Sim. Porém, você vai estar trilhando algo muito mais grandioso e mais consolidado. Legal. Porque você vai estar posicionando aquilo para resolver um problema, resolver algo que de repente aquele segmento enfrenta, né? Muito bom, então, dentro dessa vertente, eu também estou agora no ano que vem me reestruturando para tentar atender, porque como chegam muitas demandas nessa linha, então a gente está aí fazendo todo um trabalho para tentar ir nessa frente também. Muito bom, muito bom. Mentoria, eu sou suspeito para falar, cara, que a gente ajuda empresários, empreendedores, profissionais liberais que querem começar a vender o seu conhecimento, sua experiência no digital. Então a gente já, desde médicos até advogados, empresários, a gente auxiliou nesse sentido. Depois a gente pode trocar uma ideia. Legal. Tá? E, cara, muito obrigado, tá, por participar aqui com a gente. Foi muito legal esse papo, aprendi pra caramba contigo. Eu tô saindo aqui com a cabeça explodindo, cara. Eu acho que esse episódio eu precisava assistir umas 10 vezes pra poder pegar tudo aqui, porque foi denso, tá? Foi denso. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, coloca nos comentários aí. E a gente precisa escolher uma palavra-chave que não seja o nome da sua empresa, não seja seu nome, pra ter certeza que o pessoal assistiu até o final. Qual palavra é essa? Disrupção. Disrupção. Pode escrever errado, tá? Não tem problema não, mas se quiser escrever certo,
pesquisa no Google antes. Então é disrupção. Escreve aí pra gente saber que você ficou até o final. E pessoal, muito obrigado por vocês ficarem com a gente até aqui. Breno, cara, parabéns pelo trabalho. Brigadaço, tá? Ó, tem outros episódios. Vamos, cara, com certeza. Porque o que acontece? É muita coisa pra falar. A gente falou sobre coisas de saúde. Dentro de várias vertentes tem eficiência energética. A gente pode falar de muitas soluções no geral, que eu acho que são de interesse de grande parte da audiência. E que são interessantes para que, mais uma vez, a gente desmistifique a comunicação desse tipo de solução. Então vamos colocar uma meta aqui. Se esse episódio bater... Não, tô brincando. Ó, já fica o convite pra temporada 4, tá? Combinado. Então tá marcado aqui pra já, cima, temporada 4. Breno vai estar de volta aí. Turma, muito obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda. Cara, parabéns. Pô, foda, velho.